Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, fortaleça hoje e sempre. Como de costume, nós vamos seguir na nossa caminhada evangélica. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, em que nós vamos unir dois itens, um no meio do capítulo que ficou, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, e o arremate de Santo Agostinho, em que trata sobre a progressão dos mundos. Aí nós fechamos o capítulo 3 hoje. Na semana que vem, vamos falar sobre Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, capítulo 4. Interessantíssimo, cheio de informações relevantes e importantes para a doutrina espírita, porque vai tratar sobre reencarnação. Algo maravilhoso, mas vamos deixar isto para o nosso próximo vídeo. Hoje nós completamos aqui então o capítulo 3 e que nós vamos falar da destinação da Terra. E justamente nesses itens referentes a esse tema, há expressamente uma informação que todos nós sabemos. Hoje, o nosso glorioso planeta Terra é provas e expiações. O mal ainda predomina, conceito do Evangelho que nós falamos. Mas, expressamente no Evangelho, da codificação de Kardec, nós temos a afirmação de que sim, o planeta está numa fase evolutiva, lenta, gradual e constante, mas ainda assim um pouco lenta, vai caminhando para a sua transição para um planeta de regeneração. Agora, uma informação importantíssima. Esta progressão dos mundos, essa destinação do nosso planeta Terra, é o cumprimento de uma lei moral. É, sim, o cumprimento da lei moral do progresso. Todos nós, como encarnados, espíritos reencarnados, espíritos que orbitam no plano espiritual ao redor do nosso planeta, estamos sujeitos à lei moral do progresso. Somos convidados, sede perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. Mas da mesma maneira que o nosso progresso individual é importante, nós contribuímos para um progresso coletivo. Aos meus familiares, com os meus amigos, com aqueles que eu tiver desavenças, o progresso coletivo da humanidade. E desta maneira também o progresso do planeta. Então, a destinação da Terra, de uma certa maneira, também passa com a nossa participação ativa, constante e presente, no sentido de vivenciarmos a moral cristã, praticarmos mais e mais a lei de amor e de caridade, para auxiliar a nossa evolução, a evolução dos nossos familiares e a evolução do planeta. Esse é o destino da Terra, esse é o progresso deste mundo, cumprimento de uma lei moral. Então nós temos uma responsabilidade enorme no sentido de oportunidade de trabalhar e servir com Jesus. Por isso que é importantíssimo nós termos uma noção de onde vivemos, quem somos e mais o que podemos contribuir. Porque Santo Agostinho, quando também afirmou do progresso dos mundos, a regeneração que nós vamos chegar um dia, também nos trouxe que este progresso do planeta Terra acompanha a tudo. Tudo que envolve o planeta Terra está progredindo, no sentido de seres orgânicos e seres inorgânicos, animados e inanimados, tudo sujeito à lei moral do progresso, faz parte deste crescimento. E aí,
O progresso, diz ainda Santo Agostinho, esse progresso dos mundos se relaciona à evolução moral e espiritual, mas também o progresso material. Por isso que muitas vezes nós afirmamos, a vida espiritual caminha junto com a vida material. Até porque nós estamos reencarnados, sujeitos à lei do progresso. Espíritos desencarnados também estão sujeitos à lei do progresso. Tudo faz parte. E agora uma notícia boa. À medida que nós caminharmos, progredirmos, evoluirmos junto com o planeta, vai amanhã o nosso planeta, numa condição de regeneração, ter algumas diferenças. Nós comentamos no vídeo algumas características sobre os mundos de prova e expiação, mas também comentamos algumas características na semana passada sobre os mundos regeneradores. E aqui tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que trata expressamente disso que nós estamos falando. Pergunta 185 do Livro dos Espíritos. Vejamos. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então veja só, nosso planeta, sujeito à lei do progresso, que é o nosso tema evangélico de hoje, nessa pergunta 185 do Livro dos Espíritos, nos diz que aqui, no futuro, se tornará um paraíso terrestre, a depender daquilo que nós fizermos de melhor hoje. Então, nossa condição melhor de amanhã está dependendo do que nós já começarmos a fazer de bom. Esse é o progresso da humanidade. Esse é o cumprimento desta lei moral do progresso que nós estamos diariamente sujeitos. O Evangelho continua o pensamento de Santo Agostinho a tratar de uma questão importantíssima. Nós falamos agora há pouco que tudo progride. Neste planeta que nós estamos, como os outros, estão sujeitos ao progresso. E este progresso, ele é vinculado a todos os seres que dele fazem parte, animados e inanimados. Então significa dizer que seres animados como nós, pessoas, espíritos reencarnados, vamos progredir? Sem dúvida. Animais vão progredir? Também. Plantas, vegetais vão progredir? Minerais vão progredir? A ciência progride? Se nós pensarmos em termos de ciência, é até mais fácil de visualizar quantas coisas maravilhosas não foram atingidas nesses últimos 50, 100 anos perante a ciência. Hoje não existem mais distâncias, não existem barreiras, cada um pode nos acompanhar, por exemplo, com este vídeo, estando em qualquer parte do mundo. Manhã, tarde ou noite, pode visualizar. Sem comentarmos as evoluções da ciência material na medicina, na tecnologia e etc. Então, Santo Agostinho nos traz aqui uma frase que ela é rica de ensinamentos. E às vezes a gente numa primeira leitura não percebe. Mas nesse item 19 do Evangelho, sobre a progressão dos mundos, Santo Agostinho traz uma afirmação incrível. Olha só. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Vejamos bem. Assim caminham paralelamente o progresso do homem. Nós, como seres reencarnados, vamos evoluir. O nosso corpo físico se aprimora.
se aperfeiçoa, tanto quanto o nosso espírito evolui. À medida que nós vamos evoluindo, o nosso espírito vai se tornando mais moralizado, ele vai tendo merecimento para receber um corpinho físico mais aperfeiçoado. Esta ideia está em 2 livros relativos ao homem. Evolução em 2 Mundos, que é complicado, mas junto com Missionários da Luz, quando mais ou menos no capítulo 7º e 8º trata da reencarnação, e lá ele mostra a máquina humana, o corpo físico, como um aparelho fantástico, em que cada órgão, cada sistema, cada célula tem uma função incrível e que abriga o princípio vital de Deus para a nossa evolução. E à medida que nós vamos então moralizando e evoluindo o nosso espírito, diz André Luiz no Evolução em 2 Mundos e no Missionários da Luz, nós vamos aprimorando a influência espiritual sobre o físico. Nós vamos tornando o espiritual mais sutil e envolvendo o físico de uma maneira mais útil, de uma maneira mais eficaz, mais saudável. Então, é uma ideia que no futuro nós vamos voltar a ela em outro tema, em outro vídeo, até inclusive sobre reencarnação. Mas por hora, ficamos com a afirmação de Santo Agostinho, que está junto com André Luiz, no sentido de progresso do homem, progresso da raça humana. Animais progridem também, que são os auxiliares, esses bichinhos tão queridos que nos animam, que nos auxiliam, que convivem conosco e que, embora não tenham uma inteligência tão avançada, mas têm sim o seu grau de instinto aprimorado no sentido de receber amor, carinho. Os animais são médiuns, são espíritos em evolução. Vegetais, o reino vegetal, o reino animal tem princípio vital. Já nos ensinou Allan Kardec. Sujeito sim à evolução, porque eles, por exemplo, um vegetal, um mineral, acumulam energia, força. E esta força nos traz vitalidade, nos traz ajuda, nos traz algo de bom, sujeitos à lei do progresso. Por isso que nós afirmamos, seres animados e inanimados estão sujeitos à lei do progresso. E por fim a habitação, esta nossa morada, esse planeta que nos recebeu como escola evolutiva de amor. Tudo isso sujeito à lei moral do progresso, faz parte sim do nosso crescimento. Mas ainda assim pode surgir uma dúvida para nós. Isso tudo é muito lindo, esta mensagem muito profunda, mas a gente observa aí, no dia a dia, grandes catástrofes, grandes fenômenos da natureza, que muitas vezes possamos pensar que o planeta não está a caminhar para frente, mas e sim estacionado na sua evolução. Seria verdade? Nós observamos ainda hoje a notícia de queimadas na Grécia, queimadas em Portugal, atentados na Europa, na América. Então, todos esses grandes fenômenos da natureza, ou alguns provocados pelo homem, que nos dão uma ideia de que o planeta não está evoluindo tanto assim. Ou parou, ou a evolução é muito lenta. Será que os benfeitores espirituais não observam tudo isso? Então, sobre esse assunto, nós vamos ao Livro dos Espíritos, que desde 1857, quando a Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, já trata do assunto. Essas perguntas sobre as leis morais, especificamente a lei moral do progresso, vale muito a pena a leitura, desde a 776 a 802. Aqui nós vamos comentar especificamente hoje 783, para responder isso que nós estamos a falar. Então diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta:
Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Essa parte final é o comentário de Kardec sobre esta pergunta. Então nós observamos que, junto com a lei moral do progresso, tem uma que às vezes é muito delicada de entender, mas importante também, que é a lei moral da destruição. Então, quando o progresso é lento, a marcha é pouca, Deus, além de enviar os seus missionários com tarefas de auxílio, também encaminha abalos físicos ou morais para ajudar a humanidade se lembrar de continuar a evoluir, de continuar na sua transformação moral e espiritual. Porque o progresso do mundo, dos mundos, é o destino da humanidade. Nós estamos sujeitos a ser perfeitos. Temos este objetivo maior. Para isso reencarnamos, para isso buscamos o esclarecimento, seja por vídeo, por conversa, por mensagem. Os meios são tantos para que consigamos obter as informações e principalmente as oportunidades para praticarmos, para transformarmos esse planeta, esse glorioso planeta Terra, que tem o sol lindo, que tem uma lua maravilhosa, estrelas que se podem ver, pessoas divinas com tanto carinho que nos rodeiam. É bem verdade que ainda existem coisas delicadas e não tão boas, mas nós temos uma natureza fantástica, uma fauna, uma flora formidáveis, de maneira que nós temos tudo ao nosso alcance para evoluirmos, material e espiritualmente, tanto quanto o planeta. E também está sujeito à evolução material e espiritual, como nos ensinou Santo Agostinho. Assim, amanhã, com certeza vai ser um mundo melhor do que hoje. Desta maneira, terminamos o capítulo 3º. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, por favor, participem junto conosco. Na semana que vem, o vídeo sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Perdão, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E assim nós vamos seguindo a nossa caminhada evangélica. Um bom dia, uma boa semana e muita luz para todos vocês. Tchau, amigos!